oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, meus amores, tudo bom? Estamos começando mais um programa da Confraria Pet na Rádio Web EO. Como vocês estão hoje? Bom, gente, hoje, é claro, eu preciso começar falando sobre uma informação muito importante que foi assim, belíssima para todos nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com relação ao caso daquelas casinhas azuis lá do Jardim do Salso, você estava acompanhando o processo? Pois bem, saiu o resultado e, para a felicidade de todos os animais, as casinhas ficam. Então, meus parabéns a todos. Parabéns, né, Lídia? Parabéns a todos os advogados que estiveram participando, atuando, assim, ó, fervorosamente, todos aqueles que acompanharam positivamente, emanando energia positiva aí para todos os cachorros, porque isso foi muito importante. Eu vou dar uma lida para vocês, tá? Só com uma pequena introdução do que foi a decisão do juiz, tá? Para vocês entenderem o porquê que a decisão foi muito importante para nós, tá? Olha só, o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Eugênio Couto Terra, determinou que o município se abstenha de remover ou transferir de local as casinhas de cachorro comunitária localizado no bairro Jardim do Salso. E ele ainda determinou que a legislação veda o tratamento cruel aos animais, porque eles são seres sencientes e possuidores de uma dignidade que precisa ser protegida. Gente, olha a beleza que é isso! O cara simplesmente colocou que eles são seres sencientes. Sabe o quanto isso é importante para nós? Muito importante, muito. Vocês não têm noção do quanto isso é maravilhoso, esse resultado. Então, ó, meus parabéns, parabéns a Conjur Animal, parabéns ao Rogério Ramey, que também participou e atuou junto com toda a equipe de advogados nesse processo. Ó, meus parabéns e força, força e muita luta ainda, que a gente tem muito ainda que conquistar. Bom, olá, gente, vamos dar um oizinho aqui para quem já está aqui, Marcelo, a Gladys já está aqui, Pretinha também, muito bom, todo mundo vai dando um oizinho para nós e, claro, vão avisando se vocês estão nos ouvindo aí no Instagram, tá? Bom, vamos então para a pauta de hoje. A pauta de hoje, vocês já estão vendo a doutora Lídia aqui, é claro, sobre oftalmologia veterinária. Quais as doenças oculares mais comuns em pets? Vocês têm ideia? Tipos de tratamento e os avanços da medicina veterinária para realizar cirurgias em cães e gatos? A oftalmologia veterinária vem crescendo ao passar dos anos, devido ao maior número de vida dos pets e à maior preocupação dos donos em relação à saúde deles. Bom, tenho certeza que vocês têm aquela... De manhã cedo, todo mundo acorda, né? Tem o quê? Remelinha no olho, né, gente? E os animais também, né? Então, os pets saudáveis, eles possuem, sim, esse acúmulo pequeno de secreção, as famosas remelas, que são produzidas naturalmente pelo organismo para a limpeza dos olhos e dos ductos lacrimais. A doutora Lídia, que está aqui conosco, ela vai falar sobre todos os detalhes sobre isso, tá, gente? Inclusive, como a gente deve fazer essa limpeza diária. As secreções oculares fazem parte do sistema de defesa ocular contra infecções. Porém, os animais não conseguem tirar elas sozinhos, né? Então, a gente tem que fazer isso todo dia de forma manual, né? E sem nojinho, né? Pelo amor de Deus, todo mundo tem isso. Além disso, os pequenos animais, como os cães e gatos, manifestam as alterações oculares comuns também na velhice, como a catarata, degeneração de retinas, neoplasias oculares. Contudo, essas doenças podem acontecer também em animais em todas as idades. Por isso, é importante que os mascotes
façam consultas anualmente num veterinário oftalmologista, para que ele possa avaliar, diagnosticar, tratar e, em tempo, de fazer a cura para reverter o quadro dessa doença, né, Lídia? Sim, com certeza. Então, gente, vamos abrir os olhos aí, ó, literalmente para a causa oftalmológica dos animais, porque é muito importante. Porque senão, mais tarde, a gente pode se arrepender. Bom, Lídia, bem-vinda. A Lídia é especialista em oftalmologia veterinária e, claro, a gente vai falar sobre todo esse mundão de doenças, tratamentos e o que mais a gente pode estar fazendo para cuidar, tá? Lídia, bem-vinda. Obrigada mais uma vez o convite. Eu fico lisonjeada com o reconhecimento, né, a indicação. E amo a oftalmologia, amo a veterinária e muito mais a oftalmologia veterinária, né? Eu me encontrei na oftalmologia. Exato. Vamos começar por esse ponto mesmo, porque, na verdade, a gente... eu vou falar de mim, né, gente? Lá de 2008 para cá, muita coisa aconteceu, né? E a gente não ouvia falar sobre oftalmologia ou sobre essas especialidades específicas na área da veterinária, né? Então, assim, tu entrou no ramo de veterinária normal, dentro da faculdade, né? Sim. E como te motivou a ir para oftalmologia? E quando que surgiu, de fato, essa especialidade de oftalmologia? Conta um pouquinho da tua história aí para todo mundo te conhecer. Meu nome é Lídia Clerô, né? Eu nasci no interior, bem interior do Rio Grande do Sul, Cruz Alta, e eu sempre quis ser da área da saúde. Meu pai era médico, então eu tinha aquela percepção de que ele queria ser médica, talvez, quando fosse mais velha, mas depois me surgiu a medicina veterinária, lá no 2º grau, e eu me interessei mais pela medicina veterinária, até porque amo muito animais, e ficar nessa causa, né, de proteger os animais, ajudar também na qualidade de vida. Então, eu fiz a Faculdade de Santa Maria, que é uma cidade próxima, Cruz Alta. Fiz a minha formação lá, e lá já existia, se não me engano, foi o primeiro oftalmologista veterinário do Brasil, que é o professor Ney Luiz Pipe, que ele foi meu professor. Mas, na época, a gente não tinha também muitas aulas de oftalmologia, a gente tinha aquela noção básica da anatomia, ele tinha alguns momentos em que ele atendia no hospital, eu cheguei a acompanhar algumas consultas com ele, mas não era nada muito difundido. A gente via muito assim especialidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos. A gente sabia que já tinha coisas mais avançadas, mas aqui no Brasil não. Tanto que o professor Pipe, ele fez a especialização dele, se não me engano, foi no Colorado. Foi fora. Foi, e muito tempo já atrás, né? Eu sou formada agora há 19 anos. Só 19 anos. Só 19 anos, já passa rápido. E eu... Não, mas ela toma formal, gente, porque, ó, tá inteiraça. Não, agora, semana que vem, já vamos fazer algumas coisas. Passados 40, já começa. Então, obrigado pelo elogio. Eu acompanhei, até fiz alguns trabalhos de iniciação científica com oftalmologia, mas não tinha aquela rotina, então a gente vai perdendo um pouco a dedicação e o interesse, né? Então, eu me voltei muito mais para a área de cirurgia mesmo. Depois, eu vim para cá com a intenção de fazer residência na URGS, mas as colegas me apresentaram a UBRA, e era mais perto da minha casa, porque eu moro em Canoas, fui morar em Canoas, fiz a residência na UBRA e me voltei muito para a cirurgia. E até 2013, 2012, eu atuei na área de cirurgia geral e clínica, né? Mas muito mais na cirurgia. E aí eu já conhecia o professor Pigato, que é de renome internacional, ele, na oftalmologia veterinária, ele tem prêmios internacionais, ele é muito bem conceituado. Então, eu já conhecia ele da URGS, que eu fiz algumas aulas de aluno especial, e ele vinha atender, na época que ele podia, ele atendia oftalmologia em alguns lugares, e encaminhava os pacientes para ele. Sim. E aí... Na época, na verdade, foi uma estagiária minha que perguntou para mim, Lídia, tu pode perguntar ao professor Pigato se tem vaga no mestrado? E eu, inocentemente, fui lá e perguntei à professora, tem alguma vaga no mestrado? Porque a URGS é concorrido, sabe? Como bolsa é difícil, tem pouca vaga. E ele falou, para quem? Eu disse, para uma estagiária que, na verdade, me questionou, como eu lhe conheço há um tempo, né? E ele falou, para estagiária? Por que não para ti? Mas eu já sou formada há 12 anos, a gente já perde aquela... Não, mas
Daí ele comentou que, inclusive, naquele ano teria 2 vagas, que era um pouco excepcional, porque normalmente é uma, e quando tem uma já é muito. É bem concorrido, é bem né? concorrido, mas que se eu me interessasse, eu poderia fazer as aulas. Aí fui, como aluna especial, fazer cadeiras para ver se eu gostava, né? Aqueles alunos ouvintes, como assim, Isso, né? eu fazia prova, tudo, mas tá. não era um aluno vinculado à instituição. À instituição. Ele era, é pago, né? Mas, claro, deveria ser tudo pago, porque a URGS é uma instituição excelente. E aí fiz a prova e passei em 2º lugar no mestrado. Nossa. Né? Nas ciências veterinárias. Claro que a gente não tem essa diferenciação em oftalmologia. A ênfase é em oftalmologia, mas se for ver o meu diploma de mestre, ele é em cirurgia. Né? Ok. Mas eu passei todo o mestrado trabalhando só com oftalmologia. E daí foi aí que realmente veio a paixão. Veio a paixão, né? Aumentou mais a paixão que eu tinha pela veterinária, porque a veterinária realmente, como vocês sabem, ela é uma profissão linda, mas infelizmente é a profissão que tem maior número de suicídios, né, e depressão entre os colegas. E a gente fica às vezes já foi triste, até debatido um pouco sobre isso aqui, porque a gente não se encontra. Chega uma hora que a gente diz, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso? Vou mudar para fotografia, quem sabe? Totalmente diferente. E aí a oftalmologia me deu um up, assim, né? Eu fiquei mais motivada com a oftalmologia. Então, desde 2013 que venho atuando nessa área há pouco tempo, mas eu me dedico muito, estudo bastante, vou a congressos, ainda publico trabalhos, ainda tento. Né? E gostaria de fazer o doutorado, mas estou esperando vaga também. Não, tudo em tempo, né, gente? Vamos começar com algumas dúvidas que o pessoal me perguntou. Me questionaram se é verdade que os animais enxergam cores. Acredito que esse seja uma dúvida básica de todo mundo, né, gente? Porque a gente fica realmente na dúvida. Porque tem gente até que já falou que animal, ele é que nem... como é que a gente fala quando a pessoa não enxerga o verde e o vermelho? Daltônico. Daltônico, Eu andei lendo bastante ultimamente sobre isso, até antes daquela nossa última conversa. E ali eles não são bem enfáticos. Uma literatura diz que sim, que ele tem dificuldade de distinguir o verde do vermelho, outras dizem que não, mas o que é comum na maioria das literaturas é que ele enxerga o verde, tons de verde, violetas, né, e azul, um pouco do azul. E o vermelho, sim, algumas dizem que ele vê um vermelho vivo, como se fosse um bordeaux, outros já dizem que vê mais acidentado, está um pouco meio discrepante nessa Poderia fazer uma pesquisa sobre isso, né? Tu sabe que não pesquisam muito, né? Porque tinha que ter... Uma vez eu fiz o teste com a preta e com a Zoé, na época só tinha as duas, né? Eu levei as duas para a praça e levei a bolinha vermelha e a bolinha azul. E como a grama é verde, né? Sim. Eu atirei a bolinha vermelha, elas ficavam tateando, assim, procurando. Quando eu joguei a bolinha azul, a preta pegou. Então, assim, né, gente, não é uma pesquisa, né, oficial, mas foi um testezinho que eu fiz, né? Inclusive, tem uma outra última literatura que eu li há pouco que dizia que nos gatos, nos felinos, eles acham que as células, além dos cones bastonetes, que são, e as células fotorreceptoras, né, para cores e movimento, que, inclusive, o em movimento é maior, ela enxerga o movimento, legal. Né, mais do que no cão. Que isso é um detalhe que eu não tinha encontrado nas literaturas mais antigas. Então, falta pesquisa realmente, né, nessa área. Né? Mas eles enxergam, sim. Inclusive, o professor colocava na aula um slide que, no YouTube, agora, se for olhar no YouTube ou no Google, eu tenho no celular para mostrar para os clientes, que é o tom, né, das cores. Aquele dia eu não cheguei a te mostrar. Não, até eu tive uma ideia agora, depois a gente vai falar. Das cores que eles enxergam, mas eles enxergam cores, inclusive, o Museu da PUC está me devendo. É verdade, eu lembrei. O Museu da PUC está precisando de dar uma resposta aqui para a doutora Lídia, hein? Faz favor. Animais podem ser míopes ou vesgos? Sim, inclusive, assim, as raças vesgas, né? O siamês é mais estrábico, né? E, às vezes, eles nascem. Tinha, infelizmente, há 30 dias, mais ou menos, o meu chihuahua faleceu. E ele tinha um estrabismo divergente um dos olhos. Inclusive, ele ficava com o olho direito parado e ele seguia só com o esquerdo e quase que virava o olho. Então, às vezes, dependendo da raça, o shih tzu, o piquinês, que eles têm
o globo ocular mais Maior, saltado, aham. na verdade é um engano dizer que é maior, porque o tamanho é igual. Ah, A órbita tá. que é diferente. Então, a órbita é mais rasa para um globo ocular que deveria ser... Ela deveria ser mais profunda, se acomodar mais dentro da órbita, como um Collie, por exemplo, ou um labrador, mas a órbita ela é mais rasa, então o globo ocular acaba ficando mais entendi. projetado. Mais projetado. É, né? Nossa, gente, Então, olha só. eles têm mais facilidade em ser mais estrábicos, inclusive acontece muito estrabismo traumático. Ah, O é? Shih Tzu, pequinês, bulldogs em geral, quando tem É prolapso... verdade, o bulldog, é verdade. Isso, Eu faz um percebo prolapso mais. traumático, foi atropelado, teve uma briga com outro cão, acaba, a gente recoloca o globo ocular, se ele é viável, né? Ele fica com o olho, mas muitas vezes fica estrábico. Mas esse estrabismo pode ser corrigido com cirurgia depois. Menina, isso é uma coisa que eu queria tirar dúvida, porque realmente às vezes acontece dessas brigas, né? E eu vejo o olhinho cair. Ai, chega a me doer só de muito pensar. tempo, O olhinho caído, assim, consegue colocar de volta e, tipo, tudo certo? Sim, depende se não houve ruptura grande de musculatura, né? Se o nervo está intacto, se não tem uma lesão de córnea muito extensa, aí consegue sim. Nossa, ai, que Então, legal. o ideal é que seja o quanto antes levado para... Imediatamente, né? Imediatamente, isso. Nossa, a gente viu, tem chance, viu? Só levar na veterinária oftalmo aí que tem chance de recuperar. Gente, que dor que me dá quando eu vejo isso. Nossa. Agora vem a dúvida. Lágrima ácida. Sim. Existe isso? Porque eu vejo e ouço muita gente falando esse termo. Tu já explicou isso para mim, mas eu estou trazendo de novo hoje, porque as pessoas não acompanharam, de repente, lá no dia do evento, e hoje que estão aqui presentes podem estar também na dúvida, porque existe ainda até posts em Instagram, com muita gente seguindo, falando sobre a existência da lágrima ácida. E aí eu fico pensando, a que nível de conhecimento a pessoa tem para estar publicando aquilo, entendeu? Isso me preocupou. Mas por uma questão teórica, né, gente? Porque isso é muito coloquial. As pessoas falam termos que, na verdade, não existem, né? Falam termos somente pelo fato de... humanos, né? Tem que cuidar muito com as fakes. Né? Isso, exato. Então, Mas lágrima ácida. é o termo que o pessoal usa, né? Mas ela não é ácida, na verdade. Não existe isso, na verdade. Claro que o que tu come se reflete na lágrima, no cabelo, na saliva, né? Então, realmente, às vezes, quando a gente usa alguma ração com uma propriedade melhor, não tão gordurosa, ela vai ficar menos densa, talvez, mas não que vai resolver o problema. Porque, na verdade, existe a mancha da lágrima, que deveria ser esse termo, mancha da lágrima. Por quê? Perfeito. Porque existe uma drenagem do canal lacrimal, tá? Então, nós temos também, qualquer um pode ver no espelho, se quiser, puxa lá a pálpebra inferior e vai ver um buraquinho. O nosso é bem na pálpebra. O do cão e do gato é um pouquinho mais dentro, na conjuntiva palpebral. Então, ali desce a carúncula, né, que é a abertura da drenagem, vai descer o ducto, que é como se fosse um caninho, e vai sair dentro do nariz. Em algumas raças, ele se bifurca e sai na boca. Então, tem duas saídas, no nariz e dentro da boca, atrás do molar. Para quê? Para a lágrima em excesso sair, e a lágrima vem nova. O tempo todo. Desce, produz lágrima nova. Que a lágrima é uma proteção para o olho, né? Falando assim, de maneira mais leiga. Então, quando ela não é drenada adequadamente, então ela começa a escorrer para fora. Sim, daí fica as marcas, né? E aí ela em contato com o ar produz duas substâncias, que é a porfirina e a lactoferrina, que é uma substância marrom, que no caso do felino é só a lactoferrina. Tá? Perfeito. Então, são duas substâncias marrons, fica amarronado. Então, se a pessoa não limpa, a pessoa que não tem, ou não gosta de limpar, ou às vezes não tem tanta higiene, fica aquela crosta. E isso é ruim porque realmente queima o pelo do animal embaixo, começa a fazer ferida. E o Shih Tzu, o Bulldog, que tem aquela preguinha, na prega acumula e faz dermatite da prega. Daí fica com mau cheiro, né? Infecção bacteriana, fúngica. Então, claro, essas raças, Bulldog, Shih Tzu, gato persa, vai ter a drenagem obstruída por causa da conformação anatômica. Né? Mas eles têm já... Fica mais úmido, né? Eles acabam se acostumando com isso.
Mas tem pacientes sim, que vêm consultar justamente por isso, porque nunca teve a mancha e, de repente, tem. Então, tem que ver se obstruiu a drenagem ou, de repente, a produção lacrimal está em excesso, está tão grande que a drenagem não está acompanhando e está extravasando. E quando acontece aquelas bolinhas vermelhas, isso é alguma questão que está Aquela bolinha que interrompida? solta Isso. Aquela é chamada, né, cherry eye, ou olho cereja, que é a glândula da terceira pálpebra, que é uma glândula que todos eles têm, que é responsável por mais ou menos 50% da produção lacrimal. E ela se prolapsa, ela sai fora da posição anatômica, que ela deveria estar escondida dentro da órbita. Por quê? Porque os ligamentos se afrouxam, né, ou há uma inflamação e ela se prolapsa. Isso é muito comum em cães jovens, até 1 ano, 2 no máximo. E as raças braquicefálicas, mais uma vez, né, bulldogs, Shih Tzu, maltês. Também. O maltês tem também. Eu fiz muita cirurgia em Como maltês. é que é o nome daquele outro que é parecido com Shih Tzu? O Lhasa. Isso. O Lhasa, vi bastante com esses casos. Uma coisa que a gente vê muito, talvez por falta de conhecimento, na verdade, os colegas removendo aquela. Pois é, eu ia perguntar, glândula. porque. Então, a gente só remove a glândula quando ela tem neoplasia, que é tumor, né? Ou quando ela está danificada, muito inflamada, de uma maneira que não tenha como recolocar. Senão a gente recoloca ela na posição anatômica, um procedimento cirúrgico rápido e fácil. Claro que tem que ter uma prática, né, para fazer isso. Eu acho que, na verdade, é um pouco de medo, porque quando eu fazia cirurgia geral, eu encaminhava para fazer essa cirurgia. Porque eu dizia, não, eu vou fazer alguma coisa errada, ela vai voltar. Então, eu preferia encaminhar para alguém que tivesse mais conhecimento em fazer. E quando eu entrei na oftalmologia veterinária, que a gente começou a acompanhar as cirurgias e o professor começou a explicar, que a gente vê que se faz ou se aprende tudo menos a técnica correta. Então, daí, o que acontece é que o pessoal faz a técnica, claro que aprendeu, não é culpa do colega, e volta. Aí eles, não vou fazer mais. Ou eu não vou nem indicar para fazer, vou tirar, que é mais fácil. Ok. Né? E o tirar... Daí acaba prejudicando. Na verdade, é um paciente que não volta para ele que tirou, volta para o oftalmologista, que está com olho seco, há 2... Sim, demora, aí fica com olho 2, 3 seco. anos depois vai ter olho seco, e muitas vezes é um olho seco que tu não consegue corrigir. Porque quem é que tu vai estimular? As glândulas acessórias, mas ela não tem uma produção tão boa como aquela ali. Então, realmente, é uma luta corporal contra o olho seco, porque tu troca o colírio, coloca lubrificante e não corrige. E o proprietário quer uma solução, né? Sim. Mas ele não tem a glândula. Não tinha necessidade de tirar a glândula. Tirar, então tá, né, gente? Então já sabemos, né? Se aconteceu daquela bolinha vermelha surgir no seu animal, procure um oftalmologista veterinário para te ajudar, porque não há necessidade, neste momento, imediatamente, de tirar isso, tá? Consulte primeiro, faça as suas perguntas, tirem todas as suas dúvidas e aí sim eles vão te encaminhar para o melhor tratamento para resolver o problema. Olha só que legal, né? Porque realmente o que eu sabia era aquilo apareceu, se tira, só que eu não sabia dessas consequências, né? Olha só, é importante. E às vezes ele volta sozinha. Ela acaba voltando para a posição anatômica dela. Tem que esperar um pouco, até inclusive a gente atende pacientes com muito jovens, 45 dias, 60 dias, já querem operar. Sim, não. Nossa. Ou o colega manda uma foto, eu digo, vamos aguardar, usa um colírio, um lubrificante, um outro anti-inflamatório para acalmar um pouco, né, o olho, que às vezes eles se irritam, coçam, e esperar o crescimento do animal, 8 meses, 1 ano. Sim. Tentar esperar, às vezes a gente não consegue. E muitas vezes esperar também porque ela volta para o lugar. Ele vai crescendo e ela naturalmente se recoloca volta. Naturalmente. Ai, que ótimo. E os animais que possuem 2 cores nos olhos, isso é um defeito genético? Ou pode causar algum tipo de problema na visão futuramente? Não, se chama heterocromia de íris, né? Em humanos também acontece muito. Não causa nenhum prejuízo à visão, só realmente assim, animais que têm a íris mais clara é que nem uma pessoa que tem uma íris mais azul, tem mais fotofobia. Então, assim, com a questão da claridade. Da claridade, assim. Isso. Então, às vezes, eles trazem porque o cachorro tem um olho azul só, aí ele fica. Às vezes, quando vai... De lado. De lado, claro, porque é um olho que... Eu não tenho olho azul, meu olho é castanho, né? Mas o meu filho mais velho tem, e depois que eu entrei na oftalmologia, que eu comecei a perceber, ele tem muita dificuldade. Então, ele usa óculos, ele para olhar uma foto, às vezes, para tirar foto, ai, mãe, está muito claro. Então, tem que botar um óculos ou ir para um lado de sombra, realmente, porque ela não tem a melanina, né, que é um pigmento que nem tem na pele mais escura, que protege, né, dos raios solares. Que legal. Viu, gente? Mas não tem nenhum problema, né? E aqueles óculos para cachorro?
Ele óculos também tem que ter a mesma proteção Tem. que de humano? UVA, Inclusive- UVB? Sim, a gente usa muito o óculos para problemas de córnea, doenças de córnea relacionadas à exposição solar. Um exemplo é o pânus, que é uma afecção que ocorre muito em cães da raça pastor alemão, né? Que ela, claro, a gente tem um tratamento com colírios, mas a gente tem que pedir ou restringir a exposição ao sol. Ele pode passear na rua, se quer passear num dia de sol, com óculos, né? Então, na internet dá para ver vários lugares, só que nunca é aquele mais baratinho. Então, esses dias um cliente falou para mim, achei por R$7. Aí. Eu disse, não é. Aí. R$7 não tem proteção UVA. Né? Eu sempre recomendo, compra o mais barato para testar, né, no animal, ele se adaptar, porque é um óculos caro. E depois, se ele se adaptar, tu usa, né, O oficial mesmo. oficial mesmo, né? Mas o para testar não sair no sol, né? Para testar em Não, casa, testar né? em casa, para ele se adaptar, Isso. porque tem pacientes, infelizmente, que tiram, né? Então, daí realmente vai ter que restringir. Tem outras... Existe necessidade de, por exemplo, cachorro e gato? Estou especificando cachorro e gato, né, gente? Que é a nossa realidade. Sim. Necessidade de usar um óculos de grau? Não, até porque a gente não conseguiria definir, né, qual é o grau que ele precisa. É verdade. Né? Mas, na verdade, não teria por que usar. Não, né? porque eu vi um post recente e aí tá. Então acho que a menina escreveu de brincadeira que o gatinho usava óculos. Então aí por isso que me veio a dúvida. Eu disse, será que o gato usa óculos mesmo? Olha, eu perguntando. Talvez a gente chegue num nível mais quem sabe, adiante, né? Mas assim, até o cão que antigamente se fazia cirurgia e não se conseguia colocar uma lente intraocular, que a gente chama de um cão afásico, né, que está sem a lente, ele enxerga muito bem. Porque, na verdade, ele não precisa usar o WhatsApp. Sorte deles, né? Nem dirigir, então ele consegue bem se virar sem a lente. Às vezes tem luxação da lente, por exemplo, a lente sai do eixo, vai para trás, para a câmara posterior e fica sem a lente. E ele enxerga normal. Gente, né? Que loucura. Por um defeito genético, tem raças que são mais predispostas ou por um trauma. E se não tiver nenhum prejuízo, né, em que a gente tenha que remover aquela lente, quando ela cai para a câmara posterior, ela fica no vítreo, que é uma gelatina, então é o que a gente que é um oftalmologista humano quer e a gente também quer. Então fica ali na gelatina, paradinha. Fica quieto e quieto, segue o baile. Agora, se ela cai para frente, realmente é uma emergência cirúrgica, então tem que remover. Mas mesmo assim ele enxerga. Tá. Né? Se ela não... Gente, que loucura. Só fico imaginando. Tem muitas afecções. Como identificar sinais de que algo não está bem nos olhos dos nossos pets? O que a gente pode fazer para fazer aquelas... Eu vou falar de pré-diagnóstico em casa, somente com o intuito de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá, gente? Mas é aquela coisa assim, ó. Olhei para o meu cachorro, tô achando estranho. Como identificar esses sinais que não está bem, que não está legal? Tá, eu vou falar termos leigos, tá? Muito piscando demais, secreção em abundância. Então, assim, por exemplo, como tu tinha falado da remela, o Shih Tzu, o Pug e os braquicefálicos em geral, eles têm muita remela ao acordar. Mas essa remela não pode se repetir durante o dia. Então, ok. Ou até aquele muco, no caso, que é uma remelinha mais clarinha, parece uma clara de ovo, o Pug tem muito. Então, foi olhar um olho do Pug que não tem a muca, é muito difícil. Mas se o proprietário, às vezes, vem para consulta porque tem aquele muco. Limpei de manhã, tá lá o muco, 9 da manhã tá de novo. Meio-dia tá o muco de novo. Então, tem alguma coisa errada. Então, boa. secreção de qualquer maneira, clara, amarelada ou escura, se repete, escurecida. A conjuntiva, né, aquela parte branca do olho que a esclera é coberta por conjuntiva avermelhada, em vez de estar clara, está vermelha. Às vezes está num olho só, tem diferença, né? Ou o olho fechado não abre. Tem muitos casos em que o paciente, o proprietário, o tutor, trouxe para mim porque o cão é manso e quando foi encostar no olho, mordeu a pessoa. Então, muita dor. Né? Ok. Pode então, ser que ele esteja sentindo pode ter dor. Um corpo estranho, pode ter perfurado, principalmente braquicefálico, é o que mais atendo, né? Mas, às vezes, a gente pega SRDs, né, com o olho seco, com os mesmos problemas, né? Tá, e quando o animal coça? Assim, isso, muita coceira, o ele prurido, coça né? Então, ele não vai, por exemplo, o gato. O gato, ele se lava, né? Lampe a mãozinha, lava, mas ele fica especificamente lavando ou esfregando num tapete, na caminha, no sofá, aquele lado. Ok. Então, tem alguma coisa errada.
associada ou não à secreção olho vermelho, né? E no Mas caso pode acontecer de não ser nada, tipo só acordar de manhã, dar uma coçadinha e pronto? Isso, aquela coçadinha básica. Aquela coçadinha básica é simples. Pode ser. Ai, que só a susto. limpeza dele, né? Não, é que a Preta fez isso hoje de manhã e eu fiquei olhando para ela. Eu já traumatizada, né? Pensando, já vou ver isso com a Lídia. Né? Não, se não se repete, né? E se não tem desconforto, ele está com o olho aberto, é olho calmo. Está aberto, está olhando, né? Não está ok. pisca-pisca, Não tá tipo, assim, namorando meia só boca. do lado, meia boca. E no caso da cegueira, que tinha comentado, né? Qualquer início de cegueira, às vezes o tutor é bem observador. Hoje em dia, agradeço aos tutores que eles são muito observadores e que vêm muito comentando, principalmente na algo cegueira mais já noturna. específico, Isso. né? Ou está numa área clara, apaguei a luz, se perdeu. É bem característico de doença retiniana. Né? Claro que, infelizmente, a gente não tem ainda, existem muitas pesquisas, né, em função disso, mas não temos nada de definitivo nem para humanos quanto a doenças retinianas. Mas, pelo menos, ajuda a um diagnóstico precoce, a auxiliar o tutor como vai proceder, porque, infelizmente, às vezes o paciente vai ficar cego, né, tomar alguns cuidados. E quando o olho já está assim com uma coloração meio amarronzada, isso é indício de catarata, alguma doença mais grave? Tu diz o marrom na córnea, na parte da frente, porque o pug ele tem, né? tem a vamos parte lá. da frente do olho que é a córnea, né? Então o dono de pug adora dono de pug, é super observador. Então queira olhar seu pug no sol, por exemplo, né? Sai com ele a passear e olha ele no sol, num lugar bem claro, que você vai ver se a córnea tem manchas. Né? O pug ele tem uma doença que se chama ceratite pigmentar, claro que no shih tzu ou em qualquer outro braquicefálico pode, mas o pug é o que eu mais atendo, em que se forma pigmento do canto medial e ele vai crescendo e tomando conta de toda a córnea. Se chegar a esse ponto, ele vai ficar cego. Né? Então, é como eu pegar um vidro e pintar de marrom. Né? Agora, quando o centro do olho, a pupila, a menina dos olhos, que era preta, né? Tu olha aquele cachorrinho de longe, até por fotos. E está começando a ficar azulada. Fica azulada, aí pode ser catarata, né? O ideal é levar para fazer uma avaliação. Ou pode ser simplesmente a velhice, que daí a esclerose nuclear do cristalino, ela acontece. Isso, envelhece, o cristalino vai ficando opaco. Isso é normal. Inclusive, em humanos, acontece também. Acontece também. Bom, gente, só vou dar um oi aqui para o pessoal que está aqui online. A Cacá Ceru está dando um oi aqui para nós. Tudo bom, meu amor? A Focinho Amigo Pet também está aqui. A Camila está aqui. Repórter Pet está aqui. Tudo bom, gente? Se Israel também está aqui. O Tiago está aqui. O Sopim, a Lu, Dorinha. Beijinho de gato à loja. Beijo. A Rose, o Bart, a Mia... CMF Pet Design, a Karen também está aqui, o Marcos, Pretinha, Laura, Rejane, Bandanas Pet, a Gladys. Gente, Marcelo, nossa, tem muita gente aqui participando. Muito obrigada, beijo. As dúvidas que vocês tiverem, gente, vão mandando aqui para nós, tá? Por favor. Porque esse assunto é muito importante, é bem legal da gente estar tirando essas dúvidas, porque eu sei que não é comum a gente levar o nosso pet num médico veterinário oftalmologista, tá? Justamente por quê? Porque a gente acha que aquilo é normal, né? Eu sei por mim, sou tutora. Então, o que a gente acaba fazendo, né? Ah, aquilo ali é normal, aquilo ali é uma remelinha limpa, né? Aliás, falando da remela, como que a gente deve... Qual é a forma correta de limpar uma remela? Pode ser bobagem que eu estou falando, tá, gente? Mas eu acredito que não seja pelo fato. Porque muitas vezes aquilo lá pode endurecer e daí causa aquelas manchas, né? Vou deixar para tu falar. Como é feita a limpeza real? Como ela deve ser feita mesmo? A limpeza deve ser feita com um algodão ou uma gaze bem embebida ou bem úmida, né? Justamente o algodão que ele solta fiozinhos, eu gosto mais da gaze. A gaze, ou até quem o algodão geralmente tem aquele fiozinho, né? Tem que ser bem umedecido. Ou aqueles lencinhos redondinhos de tirar maquiagem também, que ele não solta tanto, legal. Mas bem úmido, em soro fisiológico ou em chá de camomila frio. É verdade, o chá de camomila. Santo chá de camomila, né? Inclusive, a minha oftalmologista, que é muito querida, ela fala que o chá de camomila também é muito usado em humanos e principalmente em crianças, porque as crianças toleram mais, porque o soro tem sódio, né? Cloreto de sódio. Então, ele é um pouquinho mais salgadinho, então às vezes irrita. Então, o chá de camomila frio,
Né? Isso está na literatura, não fui eu que inventei, até tenho a literatura, qualquer coisa. Não é receita caseira. Tem na literatura de oftalmologia veterinária, chá de camomila frio, concentrado, ele é feito concentrado, forte, né? E pode ser deixado na geladeira por 2 dias, 48 horas. Então, refaz, depois joga fora e refaz. Né? Pode usar por 2 dias. Não Perfeito. Não tenha medo, pode usar sim o chá de camomila. Porém, não pode estar quente nem adocicado, quente, né, gente? Tem que estar puro e forte. É muito comum usarem água doce. Né? Então, água com açúcar, água de alho para limpar o olho. Então, não irrita mais. Né? Irrita mais. Ainda mais alho. Dúvida, assim, não tem nada em casa, não tem o camomila, não tem o soro, água filtrada, pode usar também. Né? Geladinha, mais fria. Gelada não morna, sempre. Porque já está inflamado, vamos supor que tem um olho inflamado. Inflamado, dá calor, fica quente. Sim, e tu vai usar alguma coisa mais quente, arde. Né? Arde também, vai dar mais irritação. Perfeito. Tu falaste antes em cegueira, né? A cegueira ela é comum somente em cães mais idosos ou ela pode ser causada também por algumas doenças, como, por exemplo, a sinomose, né? Sim. A sinomose, muitas vezes, ela pode dar como consequência uma cegueira do animal, né? Pode ser um animal jovem ainda. Quais são as causas assim, mais comuns assim, com relação à cegueira? O que a gente vê mais é a catarata, né? Cegueira por catarata, que tem solução, em alguns casos se opera a catarata, na maioria das vezes. Tem condições de reverter? Sim, de reverter, né? A cegueira por doenças de córnea, por exemplo, às vezes o cão está cego momentaneamente porque ele tem uma úlcera ou ele tem um edema de córnea, que a córnea fica turva, fica azulada, então às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente se for uma úlcera, a gente reverte, né? E as cegueiras retinianas ainda não temos nenhuma solução, tem muito trabalho, né, nesse sentido, mas espero que logo tenha uma definição, né, de protocolo, de tratamento para ou pelo menos reverter ou manter o paciente mais visual mais tempo. E depois nós temos as cegueiras centrais, que a gente chama, que são as amauroses, que não é uma cegueira oriunda do olho, que no caso da sinomose, ela pode ser uma amaurose, quer dizer, uma cegueira central. Vamos dizer que o paciente que tem uma encefalite por sinomose, que teve convulsões, ou ficou em coma, ou ficou paralisado, ele pode ter uma cegueira que não é oriunda do olho, então não afetou o olho em si. Embora a sinomose também afete o nervo, então atrás do olho. Então o olho, no exame clínico, está perfeitamente normal, né? A retina também, mas o paciente é cego. Então, mas daí precisa fazer o exame clínico, às vezes até um acompanhamento com um neurologista para a gente definir se volta a enxergar. Né? Hoje em dia tem tomografias, né, que a gente pode ir adiante, ver se não é uma neoplasia, já como é feito os diagnósticos. Sim, já precisei muito de tomografia, né? Projeções do globo ocular para fora, para ver se é uma massa retrobulbar ou é uma massa intracraniana que está projetando o olho. E já tem equipamentos? Temos equipamentos. Infelizmente, só temos um, né? Uma clínica que faz isso. Uma só? Porque o aparelho é muito caro, né? Faz a tomografia e, que eu soube por último, agora temos a ressonância também. Ai, que ótimo. Porque a ressonância ela é melhor para isso do que a tomografia. Né? Mas o animal fica quieto para poder fazer? Não, tem que anestesiar geral. Tem que anestesiar. E só o ruim da ressonância é porque uma tomografia se faz em 20, 30 minutos, a ressonância é 1h30. Entendi. Né? Mas precisa anestesiar, mas ajuda muito no diagnóstico. E aqueles exames que vocês fazem que tu colocam no olho? Isso, a gente pode... O que eu uso mais, eu uso o oftalmoscópio, né, para ver o fundo de olho, para ver córnea e anexos, né, que no caso as pálpebras e conjuntiva, para procurar cílios. A lâmpada de fenda também, a gente procura corpos estranhos, cílios. Ou a gente quer aproximar, ver a córnea melhor, se tem alterações corneanas. E a lente, né, que é uma lente redondinha, que normalmente a gente usa a 20D, que é para ver fundo de olho também. Né? Ela tem várias... E como é que é a aceitação do animal para poder fazer esses exames? Porque esses são já mais clínicos, né? Sim. Então, tu fica com o animal junto fazendo o exame, né? Isso. Normalmente, que a gente quer ver o fundo de olho, a retina, nervo, papila óptica, tem que dilatar a pupila. Isso eu ia te perguntar também. Dilata? Daí não pode sair para dirigir. Inclusive, eu brinco que tem que vir acompanhado, trazer um óculos escuro. Realmente não. Realmente, depois do exame, eu peço para o tutor deixar ele no local mais escuro, na penumbra, porque a pupila vai perder o reflexo. Sim, tadinho. Né? E ele não vai conseguir fechar num sol muito forte. Né? Então, pode fazer uma lesão grave. E aí, normalmente, quando eles são mansos... A maioria, na verdade, é mansa.
né? Então, eles ficam quietinhos, tem um auxiliar ou até o próprio tutor ajuda, a gente consegue fazer Porque, na a verdade, avaliação. ele não é não é um exame invasivo, né? Por mais que tu Não é coloque invasivo. próximo ao olho, mas tu não vai estar mexendo no olho, né? Eles não gostam. Muitas vezes, quando o paciente é visual, a luz incomoda um pouco, né? Mas a gente segura ele um pouquinho, acomoda a cabeça, nada forçado e acaba examinando. Tem um aparelho que se chama Clearview, que tem uma clínica que eu atendo aqui em Porto Alegre que tem esse aparelho. Eu tenho uma outra colega também que tem na clínica dela, em que a gente consegue fazer o sistema da lente. Eu nem chego perto dele. Legal. Né? No caso do oftalmoscópio, eu tenho que chegar perto do olho com o meu olho. Mas, no caso do Clearview, eu encosto a lente no olho, que já está dilatado, e eu fotografo a retina, transfiro para o computador e mostro para o proprietário. Inclusive, ele pode levar, nesse local que eu trabalho, ele leva num pendrive ou num CD gravado as imagens da retina, da doença, se tem alguma doença para acompanhar, né? Ou se é um cão que vai passar por uma cirurgia de catarata, por exemplo. E é muito caro esses exames? Já perguntei, Não, né, nesse gente? local que eu trabalho é incluído o valor. Isso, se há necessidade na verdade, todos os exames são incluídos. Tonometria, ferir a pressão, teste de Schirmer para produção lacrimal, outros rosa bengala, que a gente usa fluorescência, todo, na verdade, que eu saiba, meus colegas todos incluem esses exames, né? E nessa clínica também, se há necessidade de usar, né, a gente fotografa e entrega para o cliente. Às vezes Sim, não porque, na verdade, se tu já vai levar numa especialista, é justamente porque já tem um indício, né, de algum problema. Então, na verdade, será necessário, né? Então, é lógico fazer o valor contemplar na consulta. E tu já tem ideia, assim, da tua experiência trabalhando na área oftalmo, VET, se são cães ou gatos que possuem mais propensão a doenças oculares? Na verdade, eu atendo mais cães, né? Mais cães? Mais cães. Até teve o mês passado, disse foi o mês do gato, que eu atendi muito gato. Né? Mas o gato, na verdade, tanto um quanto o outro são bem diferentes. Né? O gato é mais difícil o dono perceber. Sim. E muitas vezes ele percebe e já está tarde. No caso do gato. Nos cães, o que eu posso dizer para os donos, né, de Shih Tzu e braquicefálicos, que a gente vê muito, principalmente também Lulu, da Pomerânia, levem logo com 8 meses, 1 ano, para uma consulta, para ver se não tem distiquíase, que são aqueles cílios internos, fazer uma avaliação. Né, eu ouvi falar disso. Alguém teve esse problema dos cílios internos. Eu nunca tinha ouvido falar. Participando de grupos assim com tutores é que eu descobri essas coisas, né? Tem uma pergunta aqui que é de um gatinho, peraí, deixa eu só ver. E para os gatinhos siameses que são vesguinhos, se faz também alguma cirurgia ou não precisa? Não há necessidade, ele enxerga bem, né? Até porque a cirurgia de correção de estrabismo que se faz em pessoas é bem complexa. É complexo. A gente faz, né, e alguns colegas fazem, tem um colega em Curitiba que faz muito a correção do estrabismo pós-traumático. Né? Aqui se oferece, né, mas às vezes o tutor, não, mas ele está enxergando bem. Sim. É difícil fazer. O ideal é ter essas intervenções cirúrgicas só quando tem realmente aquela necessidade para uma doença mais grave, né? Até porque, assim, como em cães e gatos, tudo a gente precisa anestesiar praticamente, geral. Então, como é uma questão estética, a gente não se estimula muito né, a fazer essas correções. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pet Salão entrou, Dog Aegon também está aqui, Fredericão Pet Shop está por aqui também. Tudo bom, gente? Diário de um Labrador? Tudo bom, meu amor? Quanto tempo? Deixa eu ver quem mais. Ótimo. Eu estava falando também da questão da cegueira, né? Então, tu falaste que sim, cegueira em animais sênior é muito comum, principalmente por causa da catarata, né? A catarata é mais comum em animais mais jovens. Não que ele não possa ter a catarata senil. Mas, assim, se for pegar em incidência de 2 a 5 anos, 6 anos, é o que se vê mais cirurgia de catarata, e catarata em animais. É o contrário, né? Eu acompanhei cirurgias de catarata humana, e a gente vê muito o vovozinho, né, o senhorzinho, a senhora fazendo cirurgia. Mas em cães é o contrário. Se faz, inclusive, o diagnóstico, quando eles trazem, o tutor fica, nossa, mas tem 2 anos. Não, mas a incidência maior é nessa idade, né? 2 a 5. Qual a idade, assim, vamos considerar que o animal esteja com a pessoa desde bebê, né? Vamos dizer assim. Qual a idade mais indicada para já ir num oftalmologista? Para estar fazendo algum exame? 8 meses, 1 ano. 8 meses, 1 ano. E se o animal já for adotado com algum tempo de idade, o ideal é que seja imediato para tirar qualquer dúvida. Isso, fazer um check-up geral, né? Com outros colegas também, um exame de sangue,
ver um histórico, né? Para ter uma base, como é que está aquele bichinho, né? O exame de sangue é primordial, né? Pegou, faz o exame de sangue, né? Isso. Inclusive, eu tinha um professor que ele dizia que a gente devia fazer geriatria na pediatria. Então, fazer o perfil que nem crianças. Quando a criança tem... Meus filhos foram assim. A criança fez 1 ano, exame de sangue. Hoje, o pediatra já pede, né? Pobrezinhos, né? Mas para ter um perfil da criança, saber como é que é a série vermelha, a série branca, o rim, como que está tudo, né? Às vezes, tu acaba tendo uma surpresa. Ai, que então, ótimo. tem que fazer cedo, né? Fazer um check-up no bichinho. Tem como fazer isso de uma forma preventiva, né? De uma forma preventiva. E muitas vezes, eu tive, inclusive, não sei se dá para falar, tinha um poodle, era da minha mãe, que ele sempre tinha leucopenia, leucócitos lá embaixo. Com 2 anos, mais ou menos 1 ano, na verdade, se descobriu. E a gente repetia todo ano. E sempre aquele leucograma daquele jeito. E uma professora minha disse, Lídia, esse é o normal para ele. Então, é bom tu saber, tu vai com ele com 15 anos, ele morreu com 17, eu ia fazer já pessoa um exame com 15 e achar que ele está morrendo. Mas ele tinha aquele perfil leucopênico, sempre mais baixo, um pouco a série branca, mas que ele vivia bem, tranquilo. Bem, né? Então, acho por isso é importante fazer os exames, né? Para a gente não se apavorar, né? Lídia, quais são as doenças oculares mais comuns em pets hoje? Assim, porque antigamente o que a gente enxergava? Doença era cegueira, catarata e, sei lá, a questão da lágrima ácida aí, né? Era isso aí que a gente identificava como doenças, né? Sim. Quais são as doenças assim que de fato são problemas oculares para cães e gatos? Sim. No caso dos braquicefálicos, que eu mais atendo são as úlceras de córnea, que daí tentamos definir uma causa. Muitas vezes pode ser em função de distiquíases, problemas no filme lacrimal, né? Distiquíases, no caso, cílios internos, mal implantados e olho seco, né? No caso... Falando em olho seco, eu tô com olho seco hoje, gente. Usar um Deus o livre, eu tô aqui ó, só num pisca-pisca para ela. Ele não tá namorando comigo. Ou já é questão de... Só porque tu tá aqui, eu já tô aqui. Já tô aqui. Vamos usar um cristal, que é psicológico, né? Mas, assim, o que eu atendo muito são as úlceras de córnea, e às vezes graves, até perfuradas, né? Nos braquicefálicos, o olho seco, né, as pigmentações, né, e agora, claro, a gente tem resolução para isso, né, as pigmentações de pug, ceratite pigmentar, catarata também, e o glaucoma. É verdade, assim, que infelizmente não temos uma solução ainda. Uma reversão para o glaucoma canino em função da fisiologia do olho do cão, que é um pouco diferente da humana. Olha só, temos uma pergunta da Frederica. Fredericão. Eu tenho uma vira-lata princesa que tem um olho normal e o outro que parece de Basset Hound, caído, e às vezes fica muito vermelho. O que pode fazer? É grave? Sim, provavelmente ela tem ectrópio, que a gente chama, que o Basset, ele tem... É a conformação da raça. Ectrópio. Então, quando a pálpebra é caída, né? Mas isso no Basset é a conformação da raça dele, a pálpebra, a parte central mais caída. Então, se ela tem isso, pode ser um vira-lata? É uma vira-lata, não é normal, que deveriam ser simétricos. Então, se ela tem esse ectrópio, o que vai acontecer? Vai, como no Basset, a conjuntiva fica mais exposta, fica mais vermelha e ela pode ter conjuntivite repetida. O ideal seria corrigir. Né? Tem como corrigir, então? Tem como corrigir, uma cirurgia plástica, né? Se corrige a pálpebra, né? Ela vai puxar um pouquinho com a técnica, vai ficar simétrica o outro olho. Claro que se ela não quiser, não quero corrigir agora, não é nada. Se não tiver com o olho vermelho, com muita secreção, ou que ela coça, esfregue, né? Ela pode usar um lubrificante comum para deixar aquela parte ali mais não tão exposta, né? Porque ela fica mais ressecada mesmo. Sim, porque fica aberto, né? Isso. No Basset, eles se acostumam, né? É daquele jeito. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguma cirurgia. Por exemplo, um Basset tem um nódulo de pálpebra. Então, remove aquele nódulo, esse olho vai ficar mais puxadinho que o outro, né? Então, o ideal é não corrigir, porque tira da conformação da raça, né? A não ser que seja um ectrópio muito exagerado. Então, daí se corrige. Tá, gente? Então, dá uma olhadinha. Vai no veterinário oftalmo, faz essa análise. Uma segunda, que é a doutora Lídia, tem como resolver, tem como corrigir e também tem como tratar em caso de não querer fazer cirurgia agora, tá? Tem mais alguém com alguma dúvida? Vai mandando aqui para nós, tá? Como cuidar dos olhos do nosso mascote? Quais são as dicas básicas que a gente pode ter como cuidados? Porque sabemos, né, gente, que muitas vezes a gente exagera com o nosso cão, o nosso gato na rua. E
acaba acontecendo de ter problemas, né, Lídia? Tu comentaste, eu vou fazer um comentário, principalmente, que é uma das coisas que eu sempre comento com ela, é a questão do cachorro ficar na janela do carro, enquanto o carro está em andamento, né, está em movimento, e o cachorro com a cara lá, né, assim, com o olho bem aberto. Bulldog né? francês, com a cara para fora, com os imagina. olhos. Não, o ideal é não deixar, né, porque a córnea deles já é mais exposta, e aí pode haver, no vento, né, vir algum corpo estranho ou até ressecar mais. Tive já casos em que o paciente foi passear com o cliente, colocou a cabeça para fora e do passeio ele foi direto consultar comigo. Nossa. Já veio com a úlcera de córnea em função estava praticamente simplesmente normal e ele comentou que, olha, eu botei, ele ficou com a cabeça para fora, será que pode ser isso? Pode. Claro que eu não tenho exatamente como né, dizer certo que foi aquilo, mas tem uma grande probabilidade que foi. Banhos também tem que cuidar muito, shampoos, né? Caiu, se o cão, às vezes está dando banho no cãozinho em casa, cuidar muito a região dos olhos, né? Mas caiu acidentalmente o shampoo, vocês viram, não tem soro, deixa a água mais fria, lava com muita água o olho, pode colocar água dentro do olho, não tem problema nenhum, para tirar qualquer resíduo de shampoo que tenha caído. Se ficou ainda vermelho, pode usar um lubrificante depois. E agora, sim, se persistir, levar, porque pode ter feito uma erosão corneana, né? Uma lesão só do contato com o shampoo, porque ele é cáustico, né? E hoje em dia todos os pets têm problemas hematológicos. Sim. A maioria. Então, daí tu vai fazer um shampoo medicamentoso. Vai usar em casa, por exemplo, clorexidine, que é derivado do cloro, cai dentro do olho. Que loucura. Né? Vai corroer a córnea. Gente, eu nunca imaginei a questão do shampoo. Tá, eu sempre... E o secador também. Se puderem, nossa. né? Eu já trabalhei muito em clínica e acompanhava muito banho e tosa. E já naquela época eu pedia, tapem o olho do cachorro. Quando eu seco em casa, né? Eu tapo e faço assim. Isso, tapar, né? Se não conseguir, pedir ajuda para alguém que tem os sons mais agitadinhos. Sim. E procurar não colocar direto, né? No olho. Tá, porque senão também resseca, faz uma queimadura né? Por calor, né? Na córnea. Nossa Senhora, né, gente? Olha, é cada coisa que a gente não imagina. E a questão de... Na rua, tá? Se por um acaso acontece de grama... Sabe aquelas mosquitinhos que tem na grama, assim... Cai no olho, assim... Ou então... eu sei que tem casos até em humanos de germinar dentro do próprio olho. Isso é possível de acontecer? Em humanos teve um relato, né? Inclusive teve relatos no brônquio, que agora o último relato foi, se não me engano, eu acho que foi bom, eu não sei qual foi a semente de alguma árvore pequena e houve a germinação no brônquio. Ela inalou, né? É raro, mas no cão nunca vi, mas pode acontecer. Quando eu fazia clínica geral, eu peguei alguns casos de grama dentro do nariz. Então, que o paciente ele espirrava. E a gente acabou fazendo o exame, anestesiando, fazendo raio-x e fazendo exploração, e tinha grama, né? Pegava muito grama dentro do nariz, cachorros de maior porte, né? Então, acabou inalando um pedaço, e daí isso irrita, né? Essa questão do nariz, de espirro, pode ser alguma coisa que esteja trancado? O gato, principalmente, que ele tem a rinotraqueite, que é uma doença viral, que é a conjuntivite associada com o sinal respiratório, sim. Aí ele pode obstruir a drenagem da lágrima, porque fez a conjuntivite, mas é um quadro respiratório geral. Geral, né? daí. E daí ele acaba lacrimejando mais e espirrando em função do vírus mesmo. Perfeito. Nossa. E aí, quais são as dicas, então, que a gente pode estar dando para os nossos ouvintes, para os tutores que estão aqui nos acompanhando também pelo Instagram e pelo Face, quando a gente deve levar o nosso mascote no veterinário oftalmologista? Por exemplo, quando surgem algumas, vamos dizer assim, algumas situações embaraçosas em casa, por exemplo, como as remelas, né? As remelas mais claras ou muito escuras, os olhos vermelhos. Em que momento a gente deve identificar dentro de casa que agora é o momento de levar no veterinário oftalmo para fazer um diagnóstico mais preciso? Sim. Não, como eu tinha comentado, mas vou complementar um pouco.
percebeu qualquer alteração fora do normal, a mesma coisa como se for observar, hoje não comeu, não fez xixi, não fez cocô, ou o cocô está estranho, a mesma coisa com os olhos. Tá? Então, ele tem... o olho está claro, está calmo. Não está piscando, esfregou demais, está vermelho. Às vezes até a pessoa está tarefada, usou um colírio lubrificante. Não usem colírio, principalmente porque, às vezes, os oftalmologistas humanos receitam muito mais corticoide do que a gente. Inclusive, em úlceras de olho humano, né, se pode usar corticoide por até um tempo. Se usa para desinflamar. No cão, não. Se tu usar um colírio com corticoide no olho, ele vai aumentar a úlcera ou até pode chegar a perfurar. Então, como a gente não sabe se tem úlcera, o olho está vermelho, pode usar um lubrificante, não tem problema. Pode lavar com camomila. Não resolveu em 1 hora, 2, ou até piorou, melhor levar, não esperar. Tá? Porque se consegue fazer um tratamento, às vezes evitar uma cirurgia ou até perda do globo ocular. Nada melhor do que tu reagir, né, de uma forma rápida para chegar a tempo no médico veterinário lá e corrigir o problema. Gente, é rápido, tá? É muito rápido. Então, tem condições a gente ter cuidados em casa para que não tenha aquela situação mais embaraçosa de ficar mais difícil de resolver o problema, porque daí parte para a cirurgia, né? Daí fica mais caro o atendimento, daí, todos os exames. Então, prestem atenção no seu animal de estimação, tá? Bom, chegamos, né, gente, no final de mais um programa Pet na Rádio EBO. E claro, né, como todos os dias, eu sempre aviso, né, gente? Perdeu o programa hoje, não teve condições de acompanhar desde o início, dá uma olhadinha lá no nosso canal, lá no YouTube, é Confraria Pet. Segue a gente, que lá vai estar todos os programas que vocês não puderam acompanhar, tá? E também vai ter lá novidades em breve, acompanhe que vocês vão ver. E não deixe também de baixar o app da Rádio EBO lá na Play Store. E, claro, né, acompanhe aqui a doutora Lídia no Facebook, que ela também tem, e ela vai lá publicar também sobre assuntos da parte oftalmológica. Quais as clínicas que tu atua, Lídia? Posso falar? Claro. Aqui em Porto Alegre? Deve. É que eu atuo em toda a região metropolitana, né? Na verdade, eu vou até 2 Irmãos atender. Legal. Então, aqui em Porto Alegre, as que eu atuo mais é a Companhia dos Bichos na Veríssimo Rosa, a Barão do Amazonas, a Águia da Fernandes Vieira. Tem muitas... Depois tem consultórios pequenos, né? Tem a Pet Center na Getúlio Vargas, da minha colega Vanessa, muito competente. E Dudu, Clínica Dudu Vet Mais, na Zona Sul, tem muita. Nossa. Em Canoas, quase todas, né? Depois tem Esteio também, que é... E tu faz atendimento residencial também? Faço. Se o paciente permite, né? Faço atendimento residencial, sim. Legal. Então tá, gente. Acompanhe, não deixe de acompanhar ela, tá? E muito obrigada por todos que vocês estiveram aqui acompanhando a gente durante o programa. E não esqueçam, na sequência, vai ter, sim, mais um programa às 17 horas. Vai ser o Blá 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 Belezinha com Maria Regina aqui na Rádio EBO. Não deixe de acompanhar a rádio também no Face e no Instagram. Um beijo e muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Até. Obrigada. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.